Fala, torcedor do Verdão, erro reconhecido pela CBF e o Palmeiras tem que seguir a sua vida pensando no próximo desafio, que já vai ser amanhã, onde vamos encarar o jogo da volta contra o Jacuipense pela Copa do Brasil. Para esse confronto, o Palmeiras vai colocar um time totalmente reserva. Também vamos fazer aqui o Palmeiras que quer ampliar a sua arena, torcedor, para quase 50 mil ali lugares, e também o PVC que deu uma grande jantada no corintiano e teve que praticamente desenhar a regra do futebol para ele. Eu separei aqui um corte da programação, deixa o like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então vamos para o programa. E agora vamos falar de Palmeiras, porque o gol anulado de Bruno Fux continua rendendo, e para isso a gente vai receber aqui Flávio Latif, o nosso setorista de Palmeiras. Boa tarde, Flávio, tudo jóia? Ontem teve nota do Palmeiras, e quais as novidades sobre o gol anulado de Bruno Fux? Fala, Lucena, tudo bem? PVC, Eudes, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, essa história ainda reverbera dentro da academia de futebol, e o entendimento do Palmeiras é que a CBF realmente entende que errou nesse lance, né? O Palmeiras até emitiu a nota, e aí hoje de manhã o Mauro César explicou um pouco mais do ponto de vista da CBF, mas o Palmeiras continua batendo na tecla de que a CBF reconheceu esse erro. Isso porque, aí conversando com algumas pessoas para entender o que o Palmeiras ouviu naquela reunião, o Sintra, né, que é o chefe da comissão de arbitragem, ele compara o gol do Fux ao gol anulado do Remo contra o Grêmio, e naquela ocasião o Sintra entendeu que o juiz acertou a anular porque teve um movimento adicional do braço do jogador do Remo naquela ocasião. Só que depois disso, o Sintra também falou que a decisão do Klein no jogo, né, que o campo deu o gol, né, a arbitragem em campo deu o gol e o VAR chamou, a comissão entende que essa decisão do Klein deveria ter sido respeitada, e isso não aconteceu porque o Flaco teve um toque acidental na bola, né? Em nenhum momento o Flaco tenta fazer um movimento adicional, e por isso, né, pegando essa fala, essa explicação do Sintra, o Palmeiras entende que é claro que houve um erro, e por isso que subiu aquela nota ontem no final da noite, defendendo mais uma vez que foi prejudicado contra o Remo na partida do final de semana. 3 versões diferentes. Só lembrando que aquele lance foi contra o Atlético Mineiro, né? O Latif falou Grêmio contra o Atlético Mineiro, foi um jogo 3-3, Remo e Atlético Mineiro, e teve um lance bem similar. Tem 3 versões diferentes, hoje. Então, o que o lance tem uma margem de interpretação, é claro. Mas a interpretação é qual? A intenção dele, o fato do braço estar um pouco aberto? Não, assim, André, se o braço está aqui ou se o braço está aqui, é diferente. Se você disser, como a comissão de arbitragem está dizendo, que o braço está a 90 graus, desculpa, aí não está. 90 graus não está. 90 graus é isso aqui. O braço não está a 90 graus. Desviou completamente a rota da bola. Mas se você disser que o braço está aqui ou que o braço está aqui, a interpretação pode mudar. É óbvio que a questão central é o lance, a FIFA, depois do lance do Lewandowski em 2021, como a gente explicou, o processo de andamento da mudança da regra, assistência com mão pode, mas depende de você interpretar que o autor do passe não tentou se beneficiar do movimento do braço, que na minha interpretação o Lopes não tentou. Hoje tem 3 versões diferentes, eu vou me reservar a não dizer de onde saiu, mas assim, a comissão de arbitragem diz que não admitimos o erro, dissemos que foi um lance de interpretação. É o mínimo, né? É óbvio que é um lance de interpretação. Se o árbitro disse que o lance é sancionável, que é o mesmo que dizer nada, porque é um lance sancionável que pode ser sancionado e pode não ser sancionado. Falar isso e não falar nada é a mesma coisa. Bom, tem uma segunda coisa que circulou dentro da CBF de dizer, sim, é verdade, o Palmeiras tem razão, o Palmeiras ouviu que nós admitimos, que a comissão de arbitragem admitiu o erro, mas a comissão de arbitragem disse que o lance é de interpretação. E tem uma terceira questão, que é quem ouviu a admissão de culpa ou não de culpa, que é o Palmeiras. E o Palmeiras tem um erro na minha posição, que é
não tem que levar o árbitro para tribunal coisa nenhuma, como o Anderson Barros ensinou lá no domingo depois. Assim, não é porque levou o Rafael Rodrigo, não é porque levou o Klein, não é porque levou o Ramon Abachabel pro STJD que tem que levar o Rafael Rodrigo Klein para o STJD, porque um erro não justifica o outro. Agora, o Palmeiras ouviu na CBF que a comissão de arbitragem admitiu o erro. Na CBF, eu ouvi a CBF, a comissão de arbitragem admitiu o erro, mas disse que é interpretação. E a comissão de arbitragem está dizendo, nós dissemos só que é um lance de interpretação. Então tem 3 coisas diferentes sobre um mesmo lance no domingo. 3 coisas que eu ouvi / li. Para você, Eudes. Gol legal do Palmeiras, na minha avaliação. Não gosto da parte da nota do Palmeiras que fala ali em colocar em risco a credibilidade da competição, porque não contribui para o debate. A CBF, muitas vezes, ou a comissão de arbitragem em particular, chama para si também questões que ela deveria deixar mais evidentes, inclusive para o público e para os próprios árbitros. Se você tinha uma regra, houve a mudança da regra, e aí você tem uma orientação que todo mundo diz que vem de fora, inclusive de inspetores, de árbitros, ex-árbitros da FIFA, da Conmebol, que não é só no Brasil que você dá margem para a interpretação. Então isso precisa ser discutido, vale a regra ou vale a orientação, e essa orientação que vem de fora, inclusive da FIFA. Porque senão, nós teremos rodada após rodada, correremos o risco de termos lances assim, em que você aumenta essa margem de dúvida e, portanto, de contestação. Mas assim, eu acho que a gente veio de uma rodada de Champions League que mostrou um pouco disso. O Simon mostrou nas redes sociais dele o lance do pênalti marcado a favor do PSG. Né, que o cara tá claramente com o lance atrás da mão, e quando ele abre para se manifestar, a bola bate no braço dele, não é pênalti, foi marcado. E a bola ia para fora da grande área. Exatamente. E no lance seguinte, no jogo seguinte, que o Bayern reclamou muito e com razão do João Pinheiro. Ou seja, às vezes a gente acha também que só tem dúvida e lance de interpretação no futebol brasileiro. E a Champions League nas semifinais mostrou que não. Aliás, eu acho, há 3 anos, eu acho, 2 anos, eu acho, que o maior erro de arbitragem na era do VAR foi o Gabriel Magalhães abaixar com a mão, com as 2 mãos dentro da área, pegar a bola com a mão, o Arthur Glenn Nieberg, que vai para a Copa do Mundo, olhar para a cara dele e falar, segue o jogo. E os jogadores adversários na mesma hora reclamaram, né? Aqui. E aí o Thomas Tuchel, o técnico do Bayern, vai pra coletiva e fala assim, não é possível que o cara falou que não marcou o pênalti porque foi um lance infantil. Não, mas o meu ponto é, você tem a regra, a partir da mudança dessa regra, e ela, em tese, estava bem delimitada. Até começar a vir de fora, por isso concordo, não é só no futebol brasileiro, até porque vem de fora, né? Essa orientação. Quando você vê uma orientação que praticamente se coloca como um contraponto à própria regra, você aumenta as chances de você ter leituras completamente diferentes do que foi jogada. Você não teria isso antes. Não, mas a gente não ouviu orientação, a gente leu a regra. A gente sabe que quem foi para a reunião, Salvo Spínola, por exemplo, que estava na reunião do IFAB, quando teve a questão da mudança do Lewandowski, ele ouviu que foi, e está escrito. Sim, mas esse é o problema. A regra, eu estou defendendo o cumprimento da regra. Eu não discuto quem ouviu. Só que você tem uma orientação que é contrária à regra. Mas eu não ouvi a orientação, mas sim, mas você tem vários relatos, inclusive de gente da comissão da arbitragem. Não, aí é informação. Você tem vários relatos de árbitros, ex-árbitros e gente da comissão de arbitragem dizendo que esse é um dos problemas, é uma orientação que não veio por escrito. Eu acabei de dizer que de ontem para hoje há 3 depoimentos diferentes sobre a mesma jogada. Esse é o problema. É um telefone sem fio absurdo. Exato. Eu sei o que está escrito. A regra está escrita. Tá claro que um lance de bateu na mão, assistência, vale o gol. Claro que você vai discutir se o braço está aqui, se o braço fez assim, se teve intenção ou se o braço está assim. Estamos falando a mesma coisa. Eu só acho que quando vem uma orientação de fora, que não vem por escrito, ao contrário da regra que está escrita, que todo mundo consegue ler, foi inclusive o que o Anderson fez, né, após a partida, leu ali a regra. Quando você tem uma orientação que não vem por escrito, essa orientação
se contrapõe ou, no mínimo, dá brecha para contestação da regra escrita, você aumenta a possibilidade de rodada após rodada você ter um lance assim, com marcações equivocadas. Com o telefone sem fio, como teve ontem, eu preciso ouvir a orientação. Flávio Latifi tem algo a acrescentar. Não, é até um ponto do debate que vocês estão falando, né? E eu acabei de ver uma coluna do Danilo Lavieri no UOL, que até agora eu tô falando aqui da versão do Palmeiras, o PVC falou da versão da CBF, só que até o momento a CBF não falou o que vale, né? Então fica essa questão. O que vai ser seguido daqui pra frente? Todos os gols que baterem na mão antes vai ser anulado? Ou vai depender? Até agora a gente não sabe o que a CBF pensa. E hoje já tem rodada a Copa do Brasil. Não, vai depender, mas é claro que vai depender, porque quando a gente fala assim, o vídeo que o Palmeiras soltou da história do gol do Gabigol, o lance do Gabigol não é igual ao lance do Flávio. O braço igual. tá assim, né? A gente quer transformar em lances iguais lances que são semelhantes, não são iguais. Sim. Então é claro que vai depender. Agora tem um jogo amanhã, né, Flávio Latifi? A gente vai colocar o serviço aqui na tela para vocês também. Jacuipense, da Bahia e Palmeiras, mas o jogo amanhã, 21h30, o jogo no Estádio do Café, em Londrina, com transmissão do Amazon Prime Video. Para mim, uma bizarrice o Jacuipense mandar o jogo em Londrina, né? Perdeu o primeiro jogo por 3-0, vendeu o mando de campo para ganhar uma graninha. E como é que vem o Palmeiras para esse jogo, Latifi? Já que empatou com o Remo, 1h40 de atraso, né? O campo estava em melhores condições, mas o campo pesado, o João Martins falou sobre isso na coletiva. Vem o time mexido para essa partida amanhã, já que venceu o primeiro jogo por 3-0? Pois é, Lucena, essa é a ideia da comissão técnica do Palmeiras, né? Eles querem utilizar essa chance rara de poupar alguns titulares, já que fez 3-0 no jogo de ida. Só que tem uma questão importante que saiu hoje de manhã, né, do treino do Palmeiras. O zagueiro Bruno Fux teve uma lesão diagnosticada na coxa direita. Essa lesão aconteceu no treino de ontem, então certamente é baixa no jogo de amanhã. O Benedetti deve ganhar uma nova chance aí, já que o Abel deve escalar um time mais alternativo. E outro atleta que estava voltando, mas que deve ser desfalque, é o Paulinho. O Paulinho não participou do treino nem de ontem, nem de hoje, e aí, conversando com algumas pessoas, eles falaram que existe a possibilidade dele ser relacionado, mas quando o Palmeiras iniciou esse processo, já tinha o planejamento de segurar o Paulinho em alguns jogos para ter esse controle de carga, né? O Paulinho ficou mais de 300 dias sem atuar. Então, para amanhã, essas duas baixas, e o Palmeiras deve ter um time misto, bem parecido com o que fez no jogo de ida, né? Com Felipe Anderson, Maurício, peças que não têm ganhado tantos minutos nesse momento. PVC, agora tem uma novidade, é isso? Que o Nubank Park, ex-Allianz Parque, ainda não mudou efetivamente, né? Mas já está definido que é Nubank Park. Vai aumentar a capacidade do estádio? O nosso palestra que deu a informação ontem de que vai tirar as cadeiras de trás do gol. Tem a preparação a partir de 2027, não a partir de agora. Ali onde fica o anfiteatro, que é atrás do gol? Atrás do gol, todo o setor norte que fica atrás do gol ficaria sem cadeiras, e aí você pode aumentar a capacidade de 43 mil. O recorde do Palmeiras é 42.400, subir para 44, 45, talvez 47 mil pessoas, e subiu a capacidade. Eu acho que há muito tempo a torcida uniformizada reivindica que se tire as cadeiras dali. É uma possibilidade de se fazer. Eu só acho que a questão de que muitas vezes se discute isso por aumento de capacidade, ela tem uma lógica que eu acho um pouco inteligente, porque, bom lá, você pode tirar para ter mais conforto para as pessoas, mas as pessoas já ficam em pé no Gol Norte, né? Então, você levanta a cadeira, é retrátil, ela levanta, as pessoas ficam em pé ali. O risco maior é quebrar a cadeira do que as pessoas terem desconforto de ficarem em pé, porque elas já estão ficando em pé. Quando você fala de aumentar a capacidade, o problema que eu penso só é assim, durante muito tempo a gente teve os maiores estádios vazios do mundo. Porque você tinha um Maracanã de 200 mil lugares que tinha capacidade máxima de 130, 120, muitas vezes, mas 3 vezes no ano, 4 vezes no ano. Você tem um monte de jogo, eu estava vendo ontem
um gozo fantástico de 1975, e estava vendo Fluminense e América de Natal. Fluminense e América de Natal tinha 20 mil pessoas no estádio de 200 mil. Então a gente tinha 90 mil pessoas. Se a maior capacidade de público da história do futebol brasileiro foi o Campeonato Brasileiro de 83, com 22.900, e se hoje a gente tem os 3 maiores campeonatos da história do Brasil com mais público, são 23, 25 e 24, ou seja, o público aumentou nos estádios. Você não precisa tirar a cadeira para aumentar capacidade. Você pode tirar a cadeira porque o público que senta naquele setor quer se sentir mais à vontade para ficar em pé. Perfeito, não sou contra tirar. Mas a lógica de aumentar a capacidade de um estádio que tem 80% de ocupação e tem 20% de espaço vazio, eu acho que a minha lógica era fazer o que o Manchester United fez. O Manchester United chegou a 100% de ocupação, 99% de ocupação e falou, agora eu preciso de mais espaço, e aumentou o estádio. É o que está acontecendo com o River Plate agora, que coloca 85 mil pessoas todo jogo. Mas não coloca. Não coloca. E aí estão querendo aumentar para 100, né? Mas eu desafio a pegar o público do River Plate e mostrar que tem 85 mil pessoas. Eles divulgam, foram mais de 100 jogos com 85 mil pessoas. Mas não é verdade, porque eu estava no jogo do Atlético Mineiro e River Plate, que estava lotado, e o público que a Conmebol divulgou foi 68 mil. Então não tinha 85 mil num jogo de público divulgado em borderô da Conmebol. Então, só tô mas dizendo era o seguinte, por conta dos espaços vazios para dividir a torcida também? Não, é por conta de você ter um sócio torcedor que paga, mas não entra. Faz o check-in, ele faz o check-in e não vai no estádio. Sim. Então, assim, me parece uma falácia que o River Plate tem 85 mil em todos os jogos. Mas seria ótimo que tivesse, que aumente. Quando você chegar em 90% de ocupação, que nenhum estádio brasileiro tem, a gente aumenta o tamanho do estádio. Beleza, tira a cadeira, tira todas as cadeiras. Que foi falado no Morumbis, né? Recentemente também. Mas o Morumbi não tem essa capacidade. Você não tem a lotação em todos os jogos. Eu acho justo tirar as cadeiras. Beleza. Quer tirar as cadeiras, vai tirar as cadeiras. Como é na Arena do Grêmio para Avalanche lá da torcida do Grêmio. Que não precisou tirar, porque já foi concebido daquela maneira. Agora, você tirar a cadeira para dizer que aumentou capacidade, sendo que a sua capacidade ainda não chegou no limite, não faz muito sentido. Eu acho que a gente tem que trabalhar no Brasil para chegar num limite de capacidade cada vez maior. Por exemplo, em 2023 teve 26 mil pessoas de média de público no Campeonato Brasileiro. Foi o recorde em toda a história do futebol brasileiro, incluindo campeonatos estaduais. Maravilhoso. É bom? Não, pode ser muito maior. O Brasil não ter 30 mil pessoas de média de público é ridículo. É ridículo. Tinha que ter 30 mil, 35 mil. Então a gente pode ampliar isso. E aí você vai chegar no limite de ter 42 mil pessoas no Allianz Parque todo dia, tira a cadeira, reforma o estádio, aumenta a capacidade. Não sou contra tirar a cadeira se a torcida quer ficar sem as cadeiras. Mas do ponto de vista apenas da ampliação do estádio, acho que a lógica era alcançar o limite e ampliar o limite. Não temos uma meta, alcançamos a meta, depois a gente dobra a meta. A gente vai pro break agora, agradecer Flávio Latifi, muito obrigado. Amanhã você volta conosco aqui, teremos este pré-jogo do Palmeiras. Vamos ver quais jogadores vão atuar. Até que quando você falou da lesão do Fuggs, eu até pensei, será que vai em Benedetti e M. Martinez na zaga? É uma das possibilidades, capaz, né? Mas é isso aí, brigadão, viu, Latifi? Grande abraço. Tchau, tchau, gente, bom trabalho. Vamos para um break agora, rapidinho. Fala, torcedor do Verdão, PVC mais uma vez, né, dando um show na sua análise e jantando ali o corintiano, isso porque teve que praticamente desenhar a regra do futebol para ele, inclusive até no programa passado, o PVC trouxe a regra e deixou bem claro que após 2021 essa regra mudou, quando a bola bate na mão ali do Flávio Lopes, sem intenção, e ela cai para um jogador do Palmeiras que marca o gol, segundo a regra, é gol, torcedor, não tem o que discutir, viu? Haveria uma tal resolução ali da FIFA, né, implementada ali, que ninguém sabe por quê, e ninguém sabe onde está, que esse gol poderia ser anulado, mas nada ali sobressai a regra do futebol. Então foi um gol totalmente ali legal do Palmeiras, e o Palmeiras foi prejudicado. Tomara que esses 2 pontos lá na frente não façam falta para o Verdão, não é mesmo? Agora, torcedor, temos que virar a página, seguir em frente.
Não é a primeira vez que o Palmeiras é prejudicado e também não vai ser a última, né? Esperamos também que não seja com tanta frequência assim. Agora o Verdão vira a página na temporada e amanhã já vai ter jogo, é isso mesmo, aonde vamos encarar o Jacuipense. Esse jogo vai ser fora de casa, lá no Estádio do Café. Eles venderam um mando ali de campo, né? Pensando logicamente na parte financeira. Tem muito palmeirense ali no Paraná, em Londrina. Tenho certeza que o estádio vai estar todo ali de verde e branco. Para esse confronto, o Palmeiras vai colocar um time totalmente alternativo, um time reserva. Vencemos muito bem a primeira partida por 3-0. E agora, o Palmeiras pode descansar, pensando logicamente na sequência do campeonato, na sequência da temporada. Só nesse mês, o Verdão vai realizar 9 jogos, torcedor. Não é brincadeira, viu? Futebol brasileiro não é para amadores. No próximo sábado, aí sim, um jogo muito importante, onde vamos encarar o Cruzeiro no Nubank Park. Torcedor, o que você tá achando dessa ampliação aí do Nubank Park? Eu tô achando muito legal. Tomara que possa alcançar ali, quem sabe, 50 mil torcedores. Vai ficar muito bonita a torcida do Verdão lotando o nosso estádio, não é mesmo? E sem falar que vai ser mais pressão ainda em cima dos nossos adversários. Torcedor, vamos aí aguardar, né? Boas notícias para o Palmeiras e quem sabe emendar mais uma grande sequência de vitórias aí na temporada. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Então até uma próxima.